Pode começar. Eu fico contente de dar um depoimento para o centro acadêmico, que de certa forma eu sou madrinha do centro. Quando a Yara morreu, eu pedi aos alunos que dessem ao centro o nome de Yara Velberg. E os alunos puseram esse nome no centro. E eu fiquei muito contente com isso. Eu fui colega de classe da Yara. Associação Universitária de Estudos Psicológicos, a UEP, que era um nome neutro, feito assim no momento em que a gente não podia escolher nada, muito menos nome de centro acadêmico. E aí a gente começou a conversar com o pessoal mais velho, começou a conversar com os professores. A gente começou então esse processo de escolher o nome da Yara como para homenagear, para batizar o SEA com o nome dela. E isso foi produzindo assim, o contato da gente com a história do Instituto. Quem tinha sido ela, quem tinha sido as outras pessoas desaparecidas, como a Psico tinha participado da Guerra da Maria Antônia, por exemplo, dos processos, vamos dizer assim, que foram decisivos, do ponto de vista do movimento estudantil, da participação do movimento estudantil na política, provavelmente assim dita. Alguns professores ajudaram muito a gente a decidir pelo nome da Yara, entre eles Ecleia Bose, Norberto Ferreira, que é um professor que hoje está na UNB, tinha sido muito amigo da Yara. A gente fez um levantamento assim e foi aparecendo o nome dela, como uma pessoa, para aquele momento, tinha acabado os anos de chumbo e tinha vamos dizer assim, um nome que tinha sido suprimido na história, que era Yara, que era uma pessoa, pelo que a gente ouviu, que todo mundo gostava, uma pessoa muito engajada, alguém que se dedicava a ajudar os alunos. Que as peripécias da Yara como heroína, eu só conheço como vocês, pelos jornais, por livros, porque a Yara, que eu conheço, era minha colega de classe. Então ela dividia comigo o lanche, o recreio. Ela me ensinou a cantar muitas músicas que naquele tempo eram muito estimadas por nós. Eu me lembro da Yara cantando. Ela gostava muito de Se Eu Tivesse Agora a viola para cantar, sabe, Dedo Novo. A Yara cantava muito bem essa música. E eu me lembro, sobretudo, da Yara como pessoa respeitada pelos professores, porque ela era uma estudante muito séria. Ela me lembra muito o Alexandre Vanucci, que também era um estudante seríssimo. Ele é conhecido por ter sido preso, desaparecido, mas se ele estivesse vivo seria um grande teólogo. E a Yara, se estivesse viva, seria uma grande psicóloga. Era estudiosíssima. Os estágios de psicologia do trabalho eram feitos na Volkswagen. Nós tomávamos ônibus com os operários, ainda com a luz das estrelas, de noite, para chegar na Volkswagen de manhã. Eu me lembro da Yara, sentada ao meu lado, na mesa, na hora da refeição. É um episódio muito emocionante, isso eu me lembro bem, porque isso marcou muito a Yara, sabe? Essa convivência com a classe trabalhadora. Uma coisa que a gente gostou assim na história dela, o fato de ser uma pessoa meio inconformada, sabe? Indignada, brava. Aquele tipo assim que não é um tipo fácil, Era uma pessoa que era, de novo, ela apesar de ter entrado na Palmares, ter entrado na luta armada, e ela era alguém que fazia tudo isso, vamos dizer assim, sem ser fundamentalmente uma militante proselitista. O que parece, ela foi indo, porque tinha esse espírito assim de ajudar os outros. A Yara Velberg era muito inteligente, muito generosa, ensinava os colegas. Eu me lembro de ter ido na casa da Yara
para que ela me explicasse, né, os mistérios da estatística. Se conta muito da vida da Yara é que ela era uma pessoa muito assim, sensível, carinhosa, assim, ela era, vamos chamar assim, companheira, amante, amada. Dizem que poderia ter sido companheira e amante do Zé Dirceu. Era uma mulher então que representava uma transformação de costumes, né, para a época em que começava no Brasil a se falar em liberação sexual, em feminismo. Não queria fazer um casamento arranjado, né? Ao que parece foi isso que aconteceu, né? Ou arranjado ou semi-arranjado, perdoem a imprecisão do rigor histórico, mas um casamento muito ruim, um casamento para padrões assim, dos anos 60, né? Muito mais conservador do que devia. E ela vai fazer psicologia, ela enfrenta uma separação, né? Um pouco em função disso, né? A ideia nós isso parece assim, ridículo hoje, mas que as mulheres elas podem estudar, elas têm direito a fazerem assim, uma carreira de estudos e tal, e que colocava então para ela o estudo como um horizonte de libertação. Então tem esse lado, vamos dizer assim, da Yara representar a opressão contra as mulheres, né? E eu me lembro da Yara, já não como colega de classe, mas como colega do departamento, né? Naqueles barracões que hoje estão lá perto da FEA, ali que era a psicologia social, e a Yara estava fazendo uma análise de conteúdo, mas só que a Yara fazia análise de conteúdo dos discursos do Fidel Castro. Eu me lembro muito bem disso, e ela não chegou a terminar esse trabalho porque ela desapareceu dessa época, entrou para a luta clandestina no movimento chamado MR8, Movimento Revolucionário de Outubro, e ela, depois nós soubemos pelos jornais, pelos livros, que ela foi combater no Vale da Ribeira e foi assassinada na Bahia, em 1972. Ela foi companheira do célebre guerrilheiro Capitão Lamarca, e nós perdemos a Yara. Então foi nessa ocasião que eu pedi aos alunos que dessem o nome do centro acadêmico, o nome da Yara, que morreu lutando contra a tirania. Então isso a gente achou muito legal, porque não era assim um grande nome da psicologia, um teórico. Era uma pessoa que merecia ser lembrada, né? Naquele momento era essencial que fosse alguém com essa trajetória, né? De luta, de combate, mas também alguém que era com a gente, né? Yara Avelberg morreu em Salvador em 20 de agosto de 1971. Era paulistana, judia, formada em psicologia. Fazia parte do movimento revolucionário contra a ditadura militar e era namorada de Carlos Lamarca. As circunstâncias da morte nunca foram aceitas pela família. Em busca de desmentir o laudo que dizia que Yara havia cometido suicídio, o irmão dela, Samuel, começa uma ação civil pública para ter o direito de exumar o corpo. A Hebra Kadisha, que é a organização que administra o cemitério, não permitiu. Nós tentamos, de todas as maneiras, usamos o Rabino Sobel como intermediário para discutir com eles, negociar, e eles não deixaram. Então a saída foi os meios judiciais, tivemos que ir para a justiça. Em 2002, o advogado Luiz Eduardo Greenhal foi procurado pela família Avelberg para tentar esclarecer o caso e conseguir a exumação do corpo de Yara e poder enterrá-la em outro local, que não fosse a área dos suicidas no cemitério judaico do Butantã. Pela regra religiosa do judaísmo, o suicida é enterrado de costas para os demais defuntos e de frente para a parede do cemitério. Isso é considerado uma desonra para a família. E a família queria tirar a Yara de onde ela estava enterrada e simplesmente recolocá-la, reenterrá-la no jazigo da família. E foi isso que a gente fez. A gente estabeleceu o pedido de exumação
com toda a oposição das autoridades do cemitério, mas a justiça determinou que fosse feita a exumação, nós fizemos a exumação, o juiz designou o Dr. Daniel Romero como perito médico do juízo para estabelecer. E o Dr. Daniel Romero Munhoz acabou, por um laudo dos melhores que eu já vi, mais completos que eu já vi na minha vida profissional, estabelecendo que a versão suicídio era falsa e o que tinha acontecido com a Yara Yalvelberg era homicídio. Tuta Magaldi e Yara foram contemporâneas da Faculdade de Psicologia. Daí nasceu uma grande amizade. Ela, de fato, era mais do que só uma militante. Ela era uma pessoa, uma grande mulher que fez uma escolha na sua vida, né? Foi uma grande colega de escola, foi uma grande professora para mim. Nos dois sentidos, no sentido literal, porque eu fui mesmo aluna dela no cursinho do Grêmio, e no sentido de uma professora maior, porque a escolha que ela fez foi uma escolha linda. Rodeada por todas essas histórias, Mariana, que é roteirista e sobrinha de Yara Yalvelberg, resolveu juntá-las num documentário. Foram as reais circunstâncias da morte dela, né, e desconstruir um pouco essa versão da ditadura. Um pouco não, muito, né? E principalmente eu também me interessei muito pela parte da viagem da Yara com Lamarca para a Bahia, esse final da vida dela, né? Como isso aconteceu, quais foram as circunstâncias, quem as pessoas que estavam envolvidas. E, enfim, e aí o filme, a gente filmou de forma muito fragmentada, porque a gente não tinha dinheiro no começo. Então a gente punha dinheiro do próprio bolso, filmava uma parte, aí parava, aí a gente ia atrás de novas... Então o filme não foi assim, todo pensado e todo elaborado, aí a gente juntou todo o dinheiro, não, ele foi sendo feito assim, muito picadinho. Mas daí, depois de um tempo, a gente começou a entrar em alguns editais públicos e a gente conseguiu dinheiro para finalizar e para, enfim, para fazer mais algumas entrevistas também. O deputado Adriano Diogo, presidente da Comissão Estadual da Verdade, se emocionou. Em busca de fatos reais, ele segue em frente, mas acredita que a ditadura ainda não acabou. Acho que a gente aqui na Comissão da Verdade está fazendo de tudo para contar a verdade, para tentar desnudar a mentira que foi a ditadura, né? A farsa que foi a ditadura. E pena que a ditadura não acabou, né? Está fazendo 49 anos que o golpe foi dado, o ano que vem faz 50 anos e a verdade ainda não foi contada.